Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo eu vou falar para você sobre a situação de Sérgio Moro, que literalmente é dado aí como ex-senador, né? Essa aqui é a situação, eu vou contar todos os detalhes para você. A matéria acabou de sair no Globo aqui e é literalmente o fim do Sérgio Moro. Eu vou explicar para você o porquê é o fim dele, né, na política brasileira, porque a casa literalmente caiu, em especial, tá? Antes disso, né, de falar quem é realmente o Sérgio Moro em especial, deixa eu me apresentar. Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política. É muito bom ter você por aqui e hoje a gente tá aqui falando, tá, do fim de uma era, que começou aí a aparecer no cenário nacional em 2004, mas nós vamos falar sobre a situação aí de Sérgio Moro e explicar para você com todos os detalhes possíveis, tá? Seja muito bem-vindo, como eu já disse, eu sou o Cláudio Pereira, é muito bom ter você por aqui. Bem, né? A matéria que saiu no Globo diz o seguinte, né? Pela situação do Sérgio Moro, a casa caiu para ele de vez. Ele praticamente vai ser caçado aí pelo abuso aí de poder econômico e junto com ele vai o Deltan Dallagnol. Ambos aí foram de certo modo, né, expoentes aí, ou pelo menos estavam na teoria lutando contra a corrupção. Essa que é a realidade. Então tá aí a situação do Sérgio Moro. Você tá vendo aí a destruição, né, falando aí do Sérgio Moro e a casa caindo de vez, tá? Então, você sabe aí que a situação do Sérgio Moro, ela e do Deltan Dallagnol, ela se complica cada vez mais, tá? Eles eram os expoentes aí, se é que assim a gente pode dizer, do comando aí de combate contra a corrupção, e a coisa, né, foi descambando, como diz o pessoal. O Sérgio Moro, ele comandava lá a vara lá de Curitiba, essa que é a situação, utilizou de todos os mecanismos aí do direito, né, em especial do Código Penal, para poder perseguir as pessoas. Essa que é a realidade, utilizando aí de prisão preventiva, né, e não a prisão temporária, que essa é de 5 a 30 dias, ou seja, né, ele utilizava a preventiva mesmo, que era de certo modo para fazer as pessoas sofrerem consequentemente e passarem lá muito tempo, uma vez que a prisão preventiva, né, ela não tem uma data específica para poder soltar. Então, consequentemente, as pessoas eram obrigadas a literalmente fazer o que o Sérgio Moro queria. E é um verdadeiro desastre, porque isso se torna perigoso utilizar, assim, o Código Penal brasileiro em cima das pessoas, até porque, agindo dessa maneira, qualquer pessoa pode ser vítima aí do braço do Estado de modo, né, irregular, e aí a coisa fica um tanto que complicada. Então, o Sérgio Moro utilizava de todos esses malabarismos aí para poder forçar as confissões, tá? Então você vê que é literalmente a subida, de certo modo, de uma pessoa, né, na política, né, consequentemente, e agora a coisa começa a descambar, tá? Por que começa a descambar? Começou a partir do momento que ele começou a fazer essas papagaiadas aí, desculpa a expressão chula, a expressão chinfrim, talvez, mas quando ele estava utilizando do Código Penal, das leis brasileiras, para poder perseguir as pessoas, tá? E provavelmente aqui, dentre essas pessoas ali, tinham várias pessoas inocentes. Então, tem um brocado no direito que fala sobre isso, tá? Para não prejudicar as pessoas, né? Quando tiver dúvida, e ele parece que desconhecia tudo isso. Ele também, o Sérgio Moro, aí, ele começou a fazer outras presepadas também, que foi liberar aí, consequentemente, grampos, né? Já com validade vencida, ou seja, era para grampear ali até meio-dia, e ele continuou lá grampeando 1h da tarde, e assim, com o objetivo 1, 2, 10 da noite, enfim, ficou nesse objetivo, nesse esquema, para, de certo modo, adquirir provas lá ilegais, e não provas, né, adquirir algumas conversas para poder, consequentemente, soltar nos jornais. Eu não sei se você lembra daquelas conversas da Dilma que surgiu no jornal, nos jornais aí, salvo engano, no Jornal Nacional. Você comenta aí, mas ele utilizou desses mecanismos aí, o Sérgio Moro, de certo modo, para poder complicar a vida de todo mundo, em especial a vida do povo brasileiro. O Sérgio Moro também, a gente tem que lembrar, né, que ele falava, né, pelo menos foi veiculado no site do Globo, dizendo o seguinte, que ele falava para os advogados, uma das coisas mais absurdas, que os advogados que estavam lá para defender os réus estavam atrapalhando o serviço dele. Então, por aí você já vê que o cara era literalmente aí, acho que fora da curva, né, ou pelo menos fora da magistratura, e como eu já disse sobre o Deltan Dallagnol, é um verdadeiro desastre ter uma pessoa dessa como, né, ou pelo menos fazendo parte lá da magistratura. Não chamo nem de juiz,
porque na minha visão é um verdadeiro absurdo. Então, você viu aí que, de certo modo, ele fez essas trapalhadas aí. Em 2018, aí começa a derrocada do Sérgio Moro. O que ele simplesmente fez? Ele simplesmente soltou uma delação do Palocci, essa que é a realidade, né? Praticamente ali no primeiro turno, para poder derrubar literalmente o Haddad. Isso é uma verdadeira piada. Mas ele fez isso com o objetivo de derrubar o Haddad, o Lula e o PT. E, de certo modo, deve ter causado um estrago irreparável. No segundo turno, ele literalmente foi aí, eu acho que, né, escolhido por Bolsonaro para poder ser, consequentemente, o ministro da injustiça, essa que é a realidade, pelo menos na minha visão, agiu dessa maneira. E, consequentemente, o Bolsonaro e eles foram aí premiados, tá? Então, essa é a situação extremamente complicada do Sérgio Moro. E aí, o que leva à cassação desse cara aí, de certo modo, não só como juiz, como senador, mas também como juiz, se é que assim podemos dizer. Esse Sérgio Moro que você está vendo na tela, a matéria do Globo, tá? Ele vem aí com a ficha corrida, né, de cerca aí que recebeu 2 milhões de votos, tá? Que foi realmente um verdadeiro absurdo, e você vai saber o porquê que ele recebeu tanto voto assim, e dentre essas coisas são o que faz literalmente o Sérgio Moro cair. Seu mandato ele vai ser cassado aí pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, essa que é a realidade, a casa vai cair para ele. O Sérgio Moro, é bom a gente lembrar que ele ingressou aí, pelo menos recebeu, consequentemente, uma maior exposição nacional em 2004, aí praticamente bajulando a Operação Mãos Limpas lá que teve lá na Itália. E aí ele surgiu com esse objetivo de caçar Marajá, de caçar político, ele e o Deltan Dallagnol, e realmente foi um verdadeiro desastre. Que aí ele começou, de certo modo, perseguindo algumas pessoas e praticamente, né, se envolveu aí, desculpa a expressão chula, mas ele acabou se envolvendo aí naquilo que ele queria condenar as pessoas. Em 2022, ele praticamente foi candidato e aí começa a derrocada dele, que aí foi o erro maior. Em 2022, ele começa ali na ascensão de ser, né, já tendo uma exposição nacional, essa que é a realidade durante todo esse tempo. Talvez esse fosse o plano, né, dele, ter uma exposição durante vários anos, né, e a partir dali tentar ser candidato a presidente da República. Deus nos livre e guarde, mas foi esse o objetivo, o escopo desse cara aqui. E aí, você sabe como é que é. A coisa literalmente ficou um tanto que complicada, porque ele foi aí candidato a presidente da República, ou pelo menos tinha esse objetivo, tinha esse escopo, só que não deu certo. Aí ele se meteu a ser aí, de certo modo, né? Ele se meteu a ser candidato a deputado, e aí depois não deu certo, e foi, de certo modo, candidato a senador, e com toda essa exposição, consequentemente, ele acabou aí, de certo modo, tendo um sucesso, e adquiriu aí, de certo modo, sendo eleito aí senador. Essa que é a realidade. E aí as coisas vão complicando porque o Ministério Público Eleitoral partiu para cima do Sérgio Moro de modo draconiano e duro. Por quê? Tem provas o suficiente para poder, de certo modo, colocá-lo, né, literalmente fora do cargo. Essa que é a realidade. Aí você fala assim, tá, mas e aí, Cláudio, como que o Tribunal Regional Eleitoral vai caçar o Sérgio Moro? Só para você ter uma noção, existem mais de 78 páginas, né, literalmente com as coisas, né, ou pelo menos aí os atos irregulares, vamos colocar assim como atos ilícitos, para não colocar crimes, né, atos ilícitos aí do Sérgio Moro, 78 páginas, ou seja, imagina ali o Tribunal Regional Eleitoral partindo para cima e batendo de modo agressivo com 78 páginas, só listando um monte de irregularidades que o Sérgio Moro cometeu. Então, são muitas coisas. E dentre essas coisas que estão lá, como você pode observar aqui, em relação ao Sérgio Moro, o Sérgio Moro, ele gastou aí na campanha R$ 1.800 só para servir salgadinhos e cafezinhos. Olha só como é que é a situação. Então você vê que é um negócio acima do normal, é acima do comum, é fora da curva. Ele também, o Sérgio Moro, fez aí praticamente, gastou R$ 2.500 para pagar, de certo modo, mestre de cerimônia do evento. Então, é uma das coisas assim mais absurdas e bizarras que assim a gente, se é que assim a gente pode falar. Além disso, né, que tem outras coisas mais, o Sérgio Moro,
ele manipulou, de certo modo, a imprensa e uma parte do povo brasileiro. Essa é que é a realidade, né? Não tendo dúvida que aqui no Brasil tinha muitos nestos, né? Mas pelo contrário, para poder ter esse papel e para agir dessa maneira, né? Desse modo, né? Horroroso, desse modo chinfrim, ele tinha certeza que aqui no Brasil tinha muitos e por isso ele agiu dessa maneira, tá? Então, todas essas situações aí do Sérgio Moro, você tá acompanhando, é realmente complicado e aí praticamente o pessoal fala culmina, né, na cassação dele e, consequentemente, a prisão. Essa que é a realidade, pelo menos, né, a prisão ela tem que acontecer, em especial quando se trata de um país sério, né, não pode, em hipótese alguma, admitir pessoas desse nível, em especial na política e muito menos na magistratura. Não sei se você sabe, mas o Estado ele é muito forte, tá? Tem tudo a seu dispor, viatura, policiais, delegados, enfim, tem juiz. E não pode o Estado, com toda essa força, perseguir o cidadão. E esse cara aqui foi literalmente, ele desrespeitou as regras aí do processo penal, de tudo que qualquer lei que você imagina, penal, civil, constituição, ele literalmente, o Sérgio Moro, passou por cima, tá? Então essa é a dura história aí do Sérgio Moro, que realmente tem que ser cassado, como senador tem que ser cassado e como, de certo modo, né, como juiz já deveria ter sido afastado há muito tempo. Essa aqui é a realidade. Então, pessoal, vocês viram aí, acompanharam e sabem agora, literalmente, o porquê é literalmente o fim do Sérgio Moro, a destruição, pelo menos aí está no começo, e eu espero, né, de certo modo, que esse cara seja preso. Pessoas ruins, pessoas que estragam a vida dos outros ou tentam de qualquer maneira estragar, né, gerar um transtorno, plantar coisas ruins, de certo modo, para prejudicar e descambar a vida dos outros, que é o caso desse cidadão aqui. Eu espero que ele tenha literalmente a punição, porque assim outras pessoas não vão fazer. Pelo menos essa é uma teoria aí do próprio direito penal. Um dos monstros aí do direito que fala sobre ela é o professor e promotor Rogério Greco, e o Sérgio Moro, ele deve literalmente ser responsabilizado, em especial por conta disso, tá? Obrigado pela presença, obrigado pelo moral. Deixa um like aí, é extremamente importante, e deixe seu comentário. Você acha justo ou não que o Sérgio Moro seja cassado e responsabilizado civilmente e criminalmente? Essa aqui é a realidade, para que outras pessoas não façam do mesmo jeito. Comenta aí. Obrigado pela presença, obrigado pelo moral. Aqui quem falou e quem fala é o Cláudio Pereira. A gente viu aí praticamente um resumo, literalmente aí do Globo, né? Do jornal Globo, que literalmente, né, tá deixando o Sérgio Moro, se é que um dia eles tiveram, e ele mais que precisa ser abandonado por tudo e por todos. Deixa um like aí, valeu, a gente se fala. Abraço.